espero que vocês estejam muito bem e no vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas de como você pode escolher a sua host family. Você que está pensando em fazer o programa de au pair ou você que já está em contato com as famílias, mas está em dúvida entre qual família escolher porque você gostou mais de uma, tá falando com um monte de gente. Fica aqui comigo porque eu vou te dar dicas super importantes que me ajudaram a escolher a minha família hospedeira, né, durante o meu processo de entrevistas aí para o programa de au pair, e eu tenho certeza que vai te ajudar também. Então, antes de eu falar aqui sobre esses pontos importantes, pausa o vídeo, faz a sua inscrição no canal se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber as notificações dos próximos vídeos e me segue lá no Instagram também, eu vou deixar aqui embaixo, @Ju_Moretti, porque assim você pode acompanhar a minha rotina de au pair aqui nos Estados Unidos. Atualmente estou morando em Nova York, para quem não sabe, e eu também acabo compartilhando dicas de inglês por lá. Mas vamos voltar aqui ao tema do vídeo, que é realmente a maneira de escolher, né, a sua host family. Como escolher com quem você vai morar nos Estados Unidos? Para quem não sabe, eu já estou nos Estados Unidos há 2 anos, sendo au pair em Nova York, como eu comentei há pouco. Inclusive, no último vídeo eu falei um pouquinho de como foi a minha experiência desde que eu cheguei aqui em 2018, né? Vou deixar na descrição do vídeo na descrição do vídeo o link para esse vídeo da última semana. Mas falando para quem agora tá pensando em ir ou quem já tá em contato com as famílias. A relação que você vai ter com a família, e eu digo isso depois de 2 anos de experiência aqui, como eu falei, ela é essencial para o sucesso do seu programa, né? Você pode estar indo para um lugar sensacional, para o melhor lugar dos Estados Unidos, na sua opinião, mas é a sua relação com a família hospedeira que vai definir o seu sucesso no programa. E por que eu digo isso? Porque você vai estar morando com essa família, você vai estar interagindo, por mais que você tente evitar, às vezes, você pode falar assim, ai não gosto da família, mas você vai estar dentro da casa praticamente 24 horas por dia, você vai estar vendo essas pessoas todos os dias, por pelo menos 1 ano, se você tem o intuito de concluir o programa. Então, pense que é uma relação, é como se fosse um mini casamento, porque você vai estar ali todos os dias. Então, se você não tem uma boa relação com a família, eu já te adianto que as chances de dar problema, né, de você se arrepender de fazer o intercâmbio, principalmente no início, quando o seu emocional ainda tá um pouco mexido, porque você deixou que eu digo entre aspas, né, porque você saiu do Brasil, sua família, seus amigos continuaram lá e tudo mais, ela é mais, né, essa questão emocional, ela é mais forte, principalmente no começo. Então, tenha certeza que você tá fazendo uma escolha consciente de qual família, com qual família você tá indo morar, né? Eu sei que às vezes a gente quer já vir direto pro programa, a gente quando fica online na plataforma e as famílias começam a entrar em contato, eu sei que às vezes já dá vontade de ir com a primeira família que a gente fala, que parece que é maravilhosa. Mas tire um tempinho para falar com várias famílias, tá? E eu fiz toda essa introdução antes de falar dos 5 pontos, porque é importante que você entenda o quão impactante é a influência da família no sucesso do seu programa, tá? Então vamos lá, 5 pontos. O primeiro ponto que eu acredito que é essencial, e aqui não é ainda falando da família em si, é falando de onde você quer morar nos Estados Unidos, né? Pode ser que você não saiba exatamente, eu quero morar nessa cidade ou em outra. Pode ser que você ainda nem conheça os Estados Unidos e tá tudo bem. Mas tenha em mente a seguinte ideia. Os Estados Unidos, ele tem algumas cidades que são caracterizadas, algumas regiões, né, como subúrbios, e algumas outras regiões como metrópoles, cidades grandes. Então, eu, por exemplo, na minha situação, pode ser que a sua seja diferente da minha. Eu morava em São Paulo, no Brasil, São Paulo capital, que é uma cidade grande. Para mim, se eu saísse da minha cidade e fosse para um subúrbio, e eu posso até fazer um vídeo depois explicando as diferenças entre o subúrbio e a cidade, se você quiser, seria muito grande. Então, eu já quando eu comecei a falar com as famílias, eu já tinha uma ideia que eu queria achar uma família que morasse também em uma cidade grande. Então, na minha cabeça eu tinha, por exemplo, ok, eu posso ir para Nova York, que é onde eu tô, eu posso ir em alguma região da Califórnia, eu posso de repente
ir para Washington DC, eu posso ir para Chicago. Eu tava já com essa ideia, né? E eu digo isso porque o subúrbio, ele é totalmente diferente da cidade aqui. No Brasil a gente pensa a cidade de interior, mas tem cidade de interior que é muito pequena, tem cidade de interior que é caracterizada interior, mas é um estilo de vida um pouquinho mais parecido com cidade grande. Aqui você nota muitas diferenças. Cidade, metrópole, aquela agitação, vários serviços disponíveis, enfim. E subúrbio, onde você está mais afastado, você vai ter que dirigir mais, você não tem os serviços tão perto de você. Então, esse é o primeiro ponto. Pensa se você quer realmente ir para uma cidade grande ou para um subúrbio. Porque aí, à medida que as famílias forem entrando em contato com você, né, você já consegue ter uma ideia, fazer um filtro inicial aí. Eu sempre digo assim, não descarte nenhuma família, fale com todas para você entender também um pouquinho do processo e querendo ou não, a cada entrevista que você faz, você vai pegando mais experiência para as entrevistas seguintes, né? Então não descarte nenhuma família, mas use esse critério como filtro para você, tá? O segundo ponto muito importante é em relação à quantidade de crianças que você quer cuidar. E por que eu digo isso? Nos Estados Unidos é muito comum achar famílias que têm mais de 3 crianças, né? E pode ser que a princípio eu tava com essa ideia. Eu não me importo, quanto mais criança melhor, eu posso cuidar de 4, eu posso cuidar de 5 no começo. E aí depois você vai entendendo um pouco mais a rotina e você fala, ok, seria muito legal, né, interagir com todas essas crianças. Mas o quanto você também vai ter energia para sozinho ou sozinha cuidar de todas essas crianças sem os pais estarem lá, enfim, é uma responsabilidade grande. Então pense quantas crianças você quer ter sob sua responsabilidade. No começo é o que eu falei, eu, por exemplo, estava super empolgada. Depois eu comecei a refletir, eu falei, não, eu acho que eu vou querer entre 1 e 2 crianças. E eu acabei vindo para uma família que tem exatamente 2 crianças, né? E para mim, serviu super bem. Pode ser que você tenha uma ideia diferente da minha, que o seu perfil seja diferente do meu, e tá tudo bem. Eu tô compartilhando um pouquinho da minha experiência, né? Depois que você decidir de quantas crianças você quer cuidar, você tem que ter na sua cabeça a ideia de qual a idade dessas crianças que você quer ter a experiência, né? Esse é o ponto número 3. Qual é a idade das crianças que você quer cuidar? Porque você pode ir para uma família que tem um infant, né, um newborn, um recém-nascido. Você pode ir para uma família que tem um toddler, que são crianças menores, de ali 2 a 3 anos. Você pode ir para uma família que já tem crianças maiores, 8, 10, 12. Você pode ir para casa de famílias que têm adolescentes. Então, tenha em mente, no momento também de analisar as famílias que estão entrando no seu perfil para você conhecer, qual é o perfil que mais se adequa com você, né? E todas as faixas etárias vão ter vantagens e desvantagens. Você tem que analisar de acordo com o que você está buscando. Por que eu digo isso? Crianças menores, por exemplo, você vai ter uma rotina mais tranquila de repente, mas você não vai ter tanto a interação, né, e o desenvolvimento do inglês, por exemplo, porque muitas crianças ainda, né, nessa faixa etária aí, ainda não se comunicam. Você pode estar querendo cuidar de crianças um pouquinho maiores, 2, 3 anos, ótimo, beleza, mas você tem que pensar assim, que você vai estar trocando fralda, que você vai ter que estar ali mais com atenção naquela criança. Ou você pode querer crianças maiores, por exemplo, 12, 13 anos, que já são mais independentes, só que por outro lado você vai ter que dirigir mais, se deslocar mais para levar essas crianças para as atividades delas, que aqui nos Estados Unidos é muito comum, né? Eles têm muitas atividades durante o período escolar e também atividades fora do período escolar. Então, pense nisso e pense mais ou menos na rotina que você gostaria de ter, tá? O quarto ponto muito importante é em relação às regras da casa. Quando você estiver falando com as famílias, busque entender ao máximo as regras da casa e principalmente em relação a curfew. E o que é curfew? Curfew é um
toque de recolher, digamos assim, que algumas famílias estabelecem, né? Algumas famílias estabelecem, por exemplo, que o au pair ou a au pair durante a semana tem que chegar em casa até, não sei, aqui eu tô chutando, tá, gente? Cada família é diferente. 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite. E às vezes não só durante a semana, às vezes todos os dias. Então é importante que você tenha isso claro, você esclareça isso com a sua host family antes de você vir. Porque muita gente acaba vindo e falando assim, não, tudo bem, eu vou me adaptar. Mas depois acaba sentindo que essa questão do curfew tira um pouco a liberdade. Outras pessoas realmente não se incomodam, né? Falam assim, não, tudo bem, eu não me importo com isso. Então pense em você e o que isso, né, de repente, impactaria na sua rotina, no seu estilo de vida. E o último ponto, o ponto 5, que é muito importante, é em relação ao seu schedule. E o que é o seu schedule? É o seu horário de trabalho. E por que eu digo isso? Porque muita gente, às vezes, acaba falando assim, não, tudo bem, eu vou trabalhar todos os dias, eu não me importo, vou trabalhar em feriado, vou trabalhar em final de semana, vou trabalhar... E depois que chega aqui, que vê como é a rotina realmente, acaba se sentindo mal, no sentido assim, ah, não, tô trabalhando demais, acaba se cansando demais, ou, enfim, cada pessoa tem uma reação diferente. Então tenha claro, né, esclareça também com a família, tudo é o que eu falo, gente, tudo é comunicação. No momento que você estiver fazendo as entrevistas, esclareça com a família qual seria a sua rotina de trabalho. Se você teria todos os finais de semana livre no mês ou não. Por exemplo, no meu caso, quando eu vim, eu falei com a minha família e eles disseram pra mim, olha, a gente vai disponibilizar pra você um final de semana inteiro por mês, que é o que o programa exige. Tudo bem por você? Os outros finais de semana você vai trabalhar, às vezes ou no sábado ou domingo, menos horas, né, 2, 3 horas, mas vai ter trabalho nesses dias. Tudo bem por você? Eu falei que tudo bem, e eu acordei isso quando eu vim pra cá, já sabendo como seria a minha rotina. Tem gente que vem e quer ter todos os finais de semana livre para aproveitar de alguma forma, de outra, viajar, enfim. O objetivo de cada pessoa é diferente. Mas saiba qual que é o seu objetivo com o programa e escute da família também qual é o schedule, qual é essa rotina de trabalho que eles estão oferecendo. Porque depois não vai ser surpresa para eles qual era a sua expectativa e nem para você a respeito da necessidade deles, tá? Então pense nisso, já comece aqui a refletir um pouquinho sobre o seu estilo, sobre o que você espera do programa, para que esse momento da entrevista seja realmente um momento onde você vai expor aí um pouquinho do seu perfil, né, o que você espera do programa para a família, e a família vai te contar também um pouquinho sobre eles e um pouquinho do que eles esperam dessa pessoa que está vindo para casa deles, tá? Eu compartilhei aqui 5 dicas importantes para você falar, refletir, enfim, no momento de escolher a sua host family. Eu espero que eu tenha te ajudado. É claro que existem outros vários pontos pra gente falar, inclusive lá no meu Instagram eu também falo sobre eles, mas isso já te dá uma ideia inicial de como fazer um filtro e também definir com qual família você quer vir morar aqui nos Estados Unidos, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. De novo, se inscreve aqui no canal porque assim você recebe as notificações dos próximos vídeos, ativa o sininho e me fala nos comentários o que você achou, se você já tá nos Estados Unidos, se você tá no processo de escolher a sua família hospedeira, se você tem alguma dúvida em relação a isso, que eu vou adorar te ajudar. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!